Olá pessoal, tudo bem? A gente está no bloco aí de biotecnologia, a gente já está acompanhando, você que está assistindo aí os blocos, já assistiu os blocos anteriores, e a gente falou da técnica do DNA recombinante que gera os transgênicos. Bom, os transgênicos ainda tem uma polêmica muito grande em cima dele, existem aqueles que defendem, existem aqueles que são favoráveis. Eu vou colocar as duas partes aqui, porque quem tem que tomar a decisão é você, né? E os transtornos são interessantes. Bom, uma parte boa da transgenia é a produção de insulina. É um processo de transgenia. Agora, a insulina tem a sua produtividade bem mais alta, o preço está bem mais em conta, e 90% da insulina utilizada no mundo vem de bactérias. Legal? Bom, as vacinas gênicas, elas devem, por causa dessa pandemia da Covid-19, eles precisaram inovar e mais rápido. A gente só muda quando entra em crise, né? Então eles estão modificando e deve entrar uma nova geração de vacinas, onde eles vão utilizar vetores, vírus ou bactérias, que tenham o gene da proteína que está provocando, que pode provocar alguma coisa no seu corpo. Ele vai injetar e esse vírus, ou essa bactéria, quase sempre um vírus, que é um parasita intracelular obrigatório, ele vai incorporar seu ácido nucleico dentro das suas células de defesa, e agora essas células de defesa vão começar a produzir antiproteínas contra essas substâncias estranhas. Então você passa a ficar imunizado dentro do seu próprio DNA. Aí já tem gente reclamando, mas essa informação vai passar para a próxima geração. Não, dentro da genética, não vai passar para a próxima geração, porque eu estou fazendo uma modificação nas suas células somáticas e não nas suas células germinativas. Tá legal? Mas existem outras teorias que mostram que esse comportamento pode passar para outras gerações. A gente não vai entrar em detalhe no momento. Bom, os alimentos. Com os transgênicos, nós temos uma produtividade mais alta na mesma área. Então, se eu consigo ter alimentos que tenham um crescimento mais rápido e tenham uma produtividade mais rápida dentro da mesma área, eu não preciso mais ampliar essa área, porque dentro de uma mesma área eu consigo uma produtividade maior. Isso diminui as áreas de cultivo. Ok? Se eu faço uma manipulação genética numa semente, eu consigo ter uma quantidade maior de proteínas dentro de um mesmo grão. Então eu consigo um número maior de grãos com uma quantidade maior de nutrientes, ok? Eu posso criar também alimentos mais resistentes contra pragas. Se eles são mais resistentes contra pragas, eu vou gastar menos com insumos agrícolas. Então, tem a parte boa da alimentação, dos grãos transgênicos, mas aí sempre tem o pessoal que é contra, e eles não estão errados. É interessante ter um equilíbrio. Mas a gente não sabe o que vai causar esse transgênico daqui para frente. Vai que ele cause uma doença, vai que ele provoque uma mutação importante no seu organismo. Até hoje não tem nada comprovado. Inclusive as avaliações, os testes que são feitos com sementes transgênicas são muito mais fortes, são muito mais específicas do que aquela semente que não vem desse processo de transgenia. As últimas grandes intoxicações alimentares do mundo não foram provocadas por sementes transgênicas, foram produzidas por vegetais, por sementes normais, que foi utilizado um solo, uma água contaminada, e eles tinham uma série de bactérias mutantes. Então agora você consegue ter uma produtividade maior numa mesma área. Só que tem que existir alguma lei, algum protocolo para isso. Esse protocolo vem com a letra T de transgênico. Então, o que muita gente reclama, na Europa principalmente, o europeu lê bastante rótulo, aqui a gente não lê muito rótulo. O que eles querem é o seguinte: nós queremos escolher. Nós queremos que o produto esteja ali na prateleira e tenha a identificação. Contém produtos transgênicos. Identifique qual produto é transgênico, para eu ter a opção. Eu quero
me alimentar com transgênico. Não, eu não quero me alimentar com transgênico. Tem gente que come transgênico e até hoje não sabe, muitas vezes porque não lê muito o rótulo, mas ele é contra os transgênicos. Ok, a sua posição, a sua, tudo direitinho, defenda a sua posição. A gente não está pedindo para que você seja, quem é a favor vai ser contra e quem é contra vai ser a favor, tá legal? Eles estavam falando de poluição genética. A poluição genética são os pólens transgênicos que vão pelo ar e podem se incorporar a outros seres vivos e provocar a formação de, por exemplo, ervas daninhas mais resistentes ou algumas outras plantas modificadas geneticamente que possam causar prejuízo para a lavoura ou prejuízo para o homem. Então, ainda estamos no campo do eu acho que vai ser, eu acho que não vai ser, tá legal? Bom, então esse protocolo é o seguinte: um país vai aceitar ou não transgênicos. Tem alguns países que recusam grãos transgênicos. A produção nos Estados Unidos tem muito transgênico, no Brasil atualmente tem bastante transgênico também, a Argentina também. E eu não sei se a China já mudou o seu comportamento, mas a China não aceita grãos transgênicos modificados geneticamente. Então, tem um protocolo. Esse protocolo foi uma reunião internacional, o protocolo de Cartagena, ou Cartagena, né? O protocolo de Cartagena era para determinar as regras para se utilizar esse conhecimento. Essas regras para se utilizar esse conhecimento é chamada de bioética. Então, olha, bioética, vou colocar aqui, opa. Bioética. A bioética é o seguinte: quais são as regras para se utilizar isso daqui? Pode fazer teste, pode não fazer teste, posso fazer manipulação com genes humanos. Então essa bioética são as regras, protocolos de como você vai utilizar todo esse conhecimento científico, tá legal? Em algumas disciplinas, algumas cadeiras da universidade, você já tem bioética. Eu acredito que no direito, medicina, enfermagem, biologia, sempre vai ter uma cadeira só de bioética para você saber quais são as regras, o que você pode fazer e o que você não pode. Porque se ficar sem controle, a gente parte para um momento mais perigoso. Tá legal? Bom, essa técnica dos transgênicos associada com a bioética, teoricamente regula a velocidade do desenvolvimento desse conhecimento e da aplicabilidade desse conhecimento. Essa técnica do DNA recombinante, a bioética, ela surge a partir de um projeto muito importante, que é o Projeto Genoma Humano, é o PGH. Aqui, Projeto Genoma Humano. O Projeto Genoma Humano, ele vai surgir lá atrás, quando Francis Crick e James Watson, eles elaboraram a estrutura helicoidal do DNA. E eles começam um projeto mundial para ver qual é o genoma. Genoma é o conjunto de genes de uma espécie, tá legal? Então não pode ser uma coisa desenfreada. O projeto Genoma Humano, o PGH, é um projeto público. Se é um projeto público, ele é de domínio público. Você pode procurar o projeto Genoma Humano das universidades, elas são obrigadas a abrir isso para você. Bom, então, vamos colocar aqui James Watson e Francis Crick. Bom, o projeto Genoma Humano estava se desenvolvendo tudo direitinho. Lembrando que o projeto Genoma Humano trabalha com 24 cromossomos. 24 cromossomos, são 22 autossomos, legal? Mais o cromossomo X, mais o cromossomo Y. Então, são 24 cromossomos da espécie humana.
Um diretor do projeto Genoma Humano, cientista, sai do projeto Genoma Humano e cria a empresa dele, a Genoma Celerics. Bom, esse cientista, ele consegue arrecadar uma grana legal e ele começa a investir em supercomputadores. O nome dele é Craig Venter. Craig Venter percebe o seguinte: a técnica para a leitura do sequenciamento humano já existe, mas a velocidade é muito lenta. Se a velocidade é muito lenta, porque existem alguns genes, algumas sequências que não codificam informações nenhuma, então ele pega boa parte desse dinheiro, cria a Genoma Celerics e começa a desenvolver supercomputadores. E ele transforma 20 anos de leitura em 3. E em 3 anos é feita a leitura do genoma humano. Com essa nova técnica de CRISPR, que é a identificação de genes, vai ficar mais rápido ainda, porque você pula aquelas sequências que não codificam nada e você vai diretamente para os genes. Então você consegue identificar mais rápido quais são os genes e o que ele faz. Fica muito mais fácil. Bom, Craig Venter, depois dos seus estudos, ele é polêmico pra caramba, então todo mundo querendo processar Craig Venter, porque ele está utilizando as técnicas do projeto Genoma Humano. E o projeto Genoma Humano é um projeto público. Se ele é público, ele é de domínio público. Então ele pode pegar essa tecnologia e aplicar na empresa dele. E ele construiu, há uns anos atrás, em laboratório, um gene sintético. Ele cria o gene sintético. O gene sintético, ele é feito por uma cadeia de nucleotídeos que ele montou em laboratório, inseriu em uma bactéria e ele funcionou. Isso pode parecer muito simples, foi numa bactéria e tal, mas cara, ele já deu o pontapé inicial. Então, com as novas técnicas, daqui a pouco você já está montando um DNA no laboratório. Então, é importante a gente que tenha esse cuidado com a manipulação dos genes humanos, porque a gente costuma fazer isso com genes de outras espécies, mas gene humano a gente não faz, né? Então, a polêmica dos transgênicos com a bioética e o projeto Genoma Humano devem ditar as regras para chegar até a descoberta ou a diminuição de genes defeituosos ou alguma outras coisas. Tá legal? Falou, gente. Um abraço.